das questões que o seu filho ou sua filha esteja enfrentando, como por exemplo, a insônia, a dificuldade de se alimentar, dificuldade, né, então, para dormir, para comer, para falar, para ir ao banheiro. Todas essas dificuldades são mensagens que estão enviando através do seu filho ou da sua filha de uma situação que de repente vocês viveram e que não foi elaborada. São assuntos que é pouco, né, conhecido, agora está divulgando um pouco mais, né, muita gente tem se despertado para esse conhecimento, mas ainda é pouco aplicável, né? Então hoje, o que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, que toda dificuldade do seu filho, da sua filha, traz alguma mensagem oculta, algum segredo, alguma experiência vivida e não elaborada, tá? Mas o que é isso? Eu trouxe aqui um desenho de um iceberg. Você já deve ter visto, né, um iceberg, que é aquela pontinha de gelo que aparece, ó, eu trouxe aqui a foto, ó. Essa pontinha de gelo aqui, mais embaixo, tem todo esse pedaço aqui que geralmente a gente não enxerga. Então a dificuldade do seu filho, da sua filha ou sua, tá aqui na pontinha, ó, tá aqui na pontinha. Você só tá vendo essa pontinha. Por que então é tão difícil a gente ver aqui, ó, essa área aqui do iceberg? Porque todas as dificuldades, elas são invisíveis, inconscientes e incontroláveis, né? Então, você pode fazer combinados com seu filho, com sua filha, de dormir sozinho na cama. Então, por exemplo, você pode combinar, olha, tá tudo bem, não tem nada de errado, eu tô aqui do seu lado, você pode, né, fazer tudo isso. Fazer aquela higiene do sono. Mas por que, então, com seu filho ou sua filha não consegue dormir sozinho na cama? Você pode falar pra ele que tá tudo bem, que é seguro, né? Por quê? Porque esse comportamento, ele é inconsciente e ele é incontrolável. Quando a criança dorme, por exemplo, depois de 30, 40 minutos, o seu inconsciente é ativado. Então, as memórias que ele tem guardado dentro do corpo, elas começam a ser ativadas depois de uns 30 ou 40 minutos depois do sono. Então, talvez ele desperte logo em seguida quando pega no sono, né? E até aquela criança, né, que é dita como grudinho, não faz nada sozinho, ela também está contando algo difícil que ela ou vocês viveram. Todo esse conhecimento novo, de princípio, ele gera algum sentimento de desconforto. E a maioria deles é que a gente começa a se sentir mais culpada ainda, né? Então, aí meu filho não dorme, meu filho não come, a culpa é minha, eu sou uma péssima mãe e tudo mais. E eu quero que você, de repente, só dê um passinho pra trás e entenda que não é questão de culpa, né? De ficar se massacrando pelo que aconteceu. É um conhecimento e através desse conhecimento você vai tomar as responsabilidades, que é daquilo que te cabe ou não, e ressignificar, né? Então veja, quando a gente olha para uma dificuldade infantil, ou até uma dificuldade nossa mesmo, geralmente a gente está olhando só aquele pedacinho do gelo, né? Aquela parte de cima. Mas todo comportamento, todo sentimento, toda dificuldade, ela existe algo mais profundo. E é isso que eu trouxe aqui para vocês. Nós temos memórias, né? Temos memórias celulares, temos memórias da nossa gestação, do nosso nascimento, temos memórias infantis. Então, a criança, quando ela está sendo gestada, muito se tá descobrindo muita coisa, né, sobre o cognitivo da criança durante a gestação, mas quando a criança ela está sendo gestada, ela não está sendo gestada, não está sendo elaborada só a parte física da criança, né, não são só os ossos, a pele, o músculo que estão sendo formados, né, as emoções também estão sendo formadas, né. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que o quê? Que antes mesmo do cérebro estar sendo formado, o coração é o primeiro órgão a ser formado. Então, todos os sentimentos já estão presentes durante a gestação. O bebê, ele se alimenta através do cordão umbilical, mas não só esse alimento para cuidado físico, né, para o crescimento e desenvolvimento dele, mas através dos hormônios que ele recebe durante a gestação e no nascimento, ele também recebe, através do cordão umbilical, esses hormônios. E cada hormônio, ele produz uma resposta emocional. O cortisol, por exemplo, o excesso de cortisol causa estresse, né? Uma criança que, de repente, teve uma mãe, né, uma gestação, que de repente teve medo de perder o bebê por uma perda anterior, ou passou por uma perda de algum familiar durante a gestação, todo esse medo desencadeia um excesso de produção hormonal. E o bebê também recebe essa produção excessiva. Então, nós temos memórias sensoriais, né? Se o bebê, por exemplo, ele foi separado da mãe logo ao nascimento, ele provavelmente vai desenvolver problemas na escolinha, porque ele vai inconscientemente se lembrar de que toda vez que ele é separado da mãe, algo perigoso pode acontecer. E óbvio, lógico, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Se o bebê precisou ser separado da mãe durante o nascimento, tá tudo bem. Foi o que foi preciso fazer, o que foi necessário fazer, mas todo esse evento causa inconscientemente uma memória. Então, ele se separou da mãe bruscamente. E tudo isso vai ficando guardado no corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então, assim, pra gente buscar o equilíbrio da nossa vida, da vida dos nossos filhos, né, o equilíbrio está entre olharmos o ser humano como um todo, olhar para o seu filho, para sua filha como um todo. Não só o físico, não só o mental, mas o emocional e o espiritual, a alma, né? Através da terapia, você consegue ver esses 4 aspectos
do seu bebê, do seu filho, da sua filha e de você. Então, muitas vezes, nós levamos as crianças, né, no médico, e o médico, com boa intenção, tenta procurar uma razão por esses desequilíbrios, tanto desequilíbrio físico ou emocional, mas o que acontece é que aí a gente está olhando só para as questões físicas. Então, é importante olhar as questões emocionais. Então, quando vem uma mãe, um paciente aqui e começa a relatar as dificuldades, eu começo a pensar, né, e perguntar como foi a infância, como foi a gestação, como foi o nascimento, se teve alguma perda anterior. Tudo isso impacta na construção das emoções da criança. E a partir dessa construção vai gerando uma percepção. Então, se a criança ela começa a perceber inconscientemente que não é seguro se afastar da mãe, todo evento futuro que ela tiver que se separar da mãe, inconscientemente ela vai ter essa memória, né, do quê? De medo, de insegurança. E aí a gente começa a falar, mas tá tudo bem, eu vou voltar logo, vai passar. Mas é inconsciente, porque o nosso cérebro, ele não quer fazer as coisas para o nosso mal. Ele está na sua função de nos proteger. Então ele não quer que a gente lembre de situações difíceis para que a gente não sofra novamente. E aí nessa intenção de nos protegermos, né, a gente começa a esquecer esses eventos. Por exemplo, se você parar e pensar em algum momento difícil na sua infância, talvez você lembre, não com riqueza de detalhes, mas talvez você não se lembra como foi a sua infância. E isso também é um sinal de que muitas coisas difíceis foram vividas. E aí o seu cérebro quer te proteger e ele não quer que você lembre de coisas difíceis. Faz sentido pra você? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, é que todos nós temos essas memórias, essas lembranças. Além das lembranças que nós temos durante a gestação, durante o nascimento, né? Por exemplo, uma criança que nasceu com o cordão enrolado no pescoço. Para nascer, de fato, né, isso não traz nenhuma consequência, tanto se ela nasceu de parto normal ou cesariana, isso não traz consequências para o nascimento dela. Porém, nós temos memórias celulares, nós temos memórias no nosso corpo físico. Se você, por exemplo, bate o cotovelo, aí você tá com o cotovelo machucado, toda hora que você vai passar em algum lugar, você já fica com medo de bater de novo, é uma reação, né, a algo que você viveu, então você fica com aquele medo, com aquele receio. Nós temos essas memórias sensoriais na nossa pele, no músculo, né? Então, se a criança, por exemplo, nasceu com o cordão enrolado, ela tem memórias sensoriais e pode ser que ela tenha dificuldade para se alimentar, porque a região do pescoço foi uma dificuldade para nascer, apertou ali, né? Então, ela traz essas memórias do nascimento. Se a criança nasceu, por exemplo, de fórceps ou extrator a vácuo, ela tem, né, essa memória sensorial na cabeça. Pode ser que ela desenvolva, tá? Tudo pode ser muita dor de cabeça, dificuldade no aprendizado. Ela às vezes não gosta de vestir uma roupa apertada, não gosta de cortar o cabelo, às vezes se incomoda com a etiqueta da roupa. Então são memórias invisíveis, inconscientes, incontroláveis, mas estão ali. E além, né, dessas duas questões, dessas memórias da gestação, do nascimento, nós temos as memórias transgeracionais. O que são memórias transgeracionais? Das gerações anteriores. Muitos estudos estudos consolidados, né, mostram que nós carregamos memórias não só dos nossos pais, mas dos nossos avós, né? Então, quais memórias de gestação que sua mãe teve, a sua avó teve, essas memórias também vão estar presentes no DNA do seu filho ou filha. Então, veja só, olha, aqui, eu trouxe outro desenho aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, aqui é você. Aqui, ó, é a avó e o vô. Vamos dizer que são os avós materno e paterno. Avô materno e avó paterna do seu filho. Aqui é você. Aqui é você, metade do seu pai, metade sua mãe. Aqui é o pai da criança, metade do seu sogro, metade sua sogra. Então, só aqui, ó, você e o pai da criança já tem uma mistura aqui nos DNAs, né? E aí vem o seu filho ou filha, que é a mistura de vocês, dos avós maternos, dos avós paternos, que não coube aqui. Então, e os pesquisadores já comprovaram que o DNA, ele possui essas memórias de até 7 gerações. O que eu tenho percebido nos atendimentos é que as memórias mais fortes estão até a 3ª geração, ou seja, pais e avós. Então, todas as memórias que você viveu, né, durante o seu nascimento, a sua gestação, também estão no seu filho ou na sua filha. Então, assim, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender um pouquinho mais do comportamento, da dificuldade dos nossos filhos, e aí a gente começa a se abrir para um novo. Às vezes a gente não quer enxergar, né, as dificuldades, mas dentro do nosso coração tem ali uma luzinha te falando, olha, tem alguma coisa, vamos investigar, o que é isso, né? Quando o aluno está pronto, o professor sempre vem, não é? Então, assim,
Quando a gente começa a olhar para essas questões com mais profundidade, a gente entende que não é só o corpo, né? É a mente, são as emoções e a alma dessa criança, né? Tá fazendo sentido isso pra você? Me fala aí se tem alguma dificuldade do seu filho, da sua filha, que tem literalmente tirado o sono, né? Porque tem uma hora que a gente se sente perdido, se sente perdida e às vezes não sabe pra onde olhar, não é mesmo? Muitas vezes a mãe, ela chega com algum diagnóstico, meu filho não fala, demora pra falar, ou ele não consegue comer. Aí eu pergunto, como que foi a sua gestação? Geralmente, a gente tem consciência, né? De que foi um período difícil e tudo mais. Mas algumas pessoas falam, foi tudo bem, foi normal, eu trabalhei até o último dia, pra mim foi tranquilo, né? Não tive nada. Mas o que acontece? É a percepção da criança. É a criança que tem a percepção dos acontecimentos. Eu costumo fazer uma ilustração. Se você, por exemplo, sair na rua e olhar ali na esquina, ver um acidente, ou uma bicicleta bateu numa moto, você olha lá, o que você vê, o que você imagina. Se alguém parar e perguntar pra você, nossa, o que aconteceu que a bicicleta e a moto estão no chão? O que você vai dizer? Você vai dizer assim, a bicicleta não olhou dos lados, a moto veio e bateu. Ou se não, a moto não olhou dos lados e bateu na bicicleta. Essa é uma percepção de quem estava de fora do acontecimento. Mas se você perguntar para as pessoas envolvidas ali, vai perguntar, por que bateu? Né? De repente, o motoqueiro vai falar, perdeu o freio da moto e aí eu não consegui parar. Então a percepção dos acontecimentos ela é ilusória, porque a gente só vai saber o que aconteceu a partir de quem passou por aquilo, né? De quem vivenciou, de quem experimentou essa experiência. Então, se o seu filho tem dificuldade para comer, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade em se separar de você, em algum momento ele viveu uma experiência, ele fez uma percepção e a partir daí ele fez uma decisão. Bom, ficar sozinho é perigoso. Bom, comer é perigoso. Falar é perigoso. Recentemente eu tive um atendimento onde a criança tinha dificuldade para falar. Então nós fomos conversando como que foi a gestação e tudo mais, e logo nós chegamos na origem dessa dificuldade da criança. A mãe precisou, entre aspas, esconder a gestação até 6 meses de gestação. E aí, o que ela falou? Não posso falar para ninguém que eu estou grávida, tenho que esconder. Inconscientemente a criança fez a sua interpretação e tirou uma conclusão. Bom, falar é perigoso. Se alguém souber de mim, é perigoso. E aí ela foi desenvolvendo mecanismos para que as pessoas não olhassem para ela. Então, assim, o que você acha disso? É uma novidade para você? Me conta. Agora, veja, nós precisamos saber que é possível acessar essas informações, mesmo que sejam inconscientes, que a gente não saiba o que está acontecendo ou não sabe o que aconteceu. A gente pode saber como é. O que aconteceu de verdade, na percepção do filho ou da filha.